respeito, que eu não merecia tantos elogios. Eu sou um simples estudioso da Bíblia. Como sabem, vocês são todos investigadores, e quanto mais eles investigam, mais consciência têm que não sabem. E quanto mais, isto é como quem mina, quem mina numa mina de ouro, anda ali à procura do filão melhor, quanto mais vai atrás do filão, mais ouro descobre, mais filões de ouro descobre. Enfim, a ideia da investigação está um bocadinho aí. E vocês, como investigadores, sabem isto muito bem. Pronto, eu tenho, parece que é meia hora, não é? Sim, e depois há o debate. O debate. A gente vai debatendo. Acho que não era pior a gente preparar, tirar mais coisas. Porque depois do almoço, enfim, estava-se um bocado pesado, até porque a gente comeu bem demais. Aqui o vosso professor pagou-me o almoço e eu comi demais. De maneira que, para não termos muito sono, não era pior vocês dizerem, mas aqui tem aqui uma observação e tal. Podem dizer quando quiserem. Ou seja, vocês têm, eu trouxe isto, que é um bocadinho ou alguma coisa daquilo que de um primeiro livro que vai sair, de um primeiro ou segundo livro, ou terceiro livro, como queiram, segundo o alinhamento que vai dar-se. O primeiro que já saiu é este, que de facto vai ter uma nova dinâmica, um novo catálogo, o catálogo está a ser atualizado, e portanto este já saiu. Foi por este livro que eu comecei a ver que valia a pena minar, procurar este filão e seguir este filão da Bíblia na cultura portuguesa. Este livro foi uma tese de doutoramento e, como tal, serviu para ver outros caminhos e outras vias para onde seguir. E uma foi esta. Foi como é que a Bíblia, que é o livro da cultura ocidental, o nosso livro, eu pelo menos sou cristão, sou franciscano capuchinho, sou padre há muitos anos, e de facto acho que este é o nosso livro. O nosso livro. Nós estamos a perder um bocadinho a nossa identidade por abandonarmos um pouco o cristianismo, por pormos o cristianismo um bocadinho à margem. Estamos à espera que outros venham com outra religião ocupar os nossos espaços e obrigar-nos a, enfim, a fazer o que eles quiserem. Bom, não digo mais nada, mas já sabem a que me refiro. Então, falar da Bíblia é falar de uma Bíblia, de um texto em contexto. Quer dizer com isto que a Bíblia tem sempre, é um texto que tem sempre um contexto. E para mim o contexto também é texto. Eu venho também da área das letras e gosto muito de discutir, de ligar a Bíblia às letras, ao texto, ao contexto, fazer uma leitura contextual da Bíblia. Ora bem, todo este projeto que falámos, enfim, a correr um bocado a hora do almoço, pelo almoço de trabalho, a Bíblia em Portugal, no fundo, é um contexto próprio da Bíblia cá no nosso país, na nossa cultura. A cultura, digo aí no primeiro ponto, irradia e desenvolve a partir de um centro. A cultura, a Bíblia na Idade Média, é um bocadinho que está aqui na folha, quero seguir a folha para não nos perdermos. A Bíblia na Idade Média veio a Portugal, está em Portugal, continua em Portugal, porque partiu de um centro. Partiu de um centro onde já estava mais presente. Ora, esse centro da Bíblia na cultura portuguesa medieval, esse centro é exatamente, ou mais propriamente, a França. Consultando catálogos e bibliotecas portuguesas, nós encontramos em cada página pelo menos uma ou duas Bíblias que nos vêm da França, que vieram da França. Estão presentes nas nossas bibliotecas, mas foram feitas em França, em Paris, e sobretudo em Paris. E noutros espaços franceses. E isto devido também à própria cultura europeia, que tem em conta também a política. Nós sabemos que o nosso país nasceu, enfim, para quem fala estudiosos de história, sabemos o contexto histórico em que nascemos,
E nós adquirimos a nossa independência devido, naturalmente, à ajuda dos chamados cruzados franceses. O nosso primeiro rei era filho de um francês e por aí fora. Portanto, a primeira dinastia, toda ela vem da França, não é? Então, neste sentido, também a cultura bíblica, também as Bíblias medievais, vieram da França. E foi a partir do Scriptorium de franceses que aqui também se copiou a Bíblia, sobretudo nos grandes centros de cultura portugueses, que eram, como sabem, Santa Cruz e Alcobaça, não é verdade? Então, esta influência da França sentiu-se através de beneditinos, de monges beneditinos, de monges cistercienses, de monges agostinhos e outros. Depois vieram mais tarde das ordens mendicantes, como sabemos são os franciscanos e dominicanos. São Francisco de Assis, como sabem, teve a sua repercussão em Portugal mediante os franciscanos que estavam em Coimbra. O nosso Santo António também se fez franciscano. O nosso Santo António é um homem da cultura portuguesa e da Igreja Portuguesa, porque tem a ciência dos agostinhos e o ardor da pregação dos franciscanos. Portanto, ele é um homem bicultural, se quiser, neste aspecto religioso. Então, a Bíblia, a Santo António, está por todo lado. Nós não podemos ler um sermão de Santo António sem ter alguma ideia da Bíblia. Portanto, a pregação medieval é de tal maneira bíblica que quase se cinge a explicar o texto bíblico. A explicá-lo naturalmente com um género literário muito próprio daquele tempo, por meio de simbolismos que muitas vezes não são estranhos, mas de qualquer maneira é sempre a Bíblia que está presente nos sermões, neste caso, nos sermões da Idade Média, a pregação da Idade Média. Aliás, o primeiro capítulozinho do meu livro sobre a Idade Média é precisamente o capítulo da pregação medieval, sobretudo de Santo António e Frei Paio de Coimbra, que foi um famosíssimo dominicano de Coimbra, que também fez sermões, escreveu sermões e nos deixou os seus sermões escritos sobre todos os esquemas de sermões. Então, todos estes sermões, toda esta pregação era bíblica. Nós podemos, vocês sabem isso melhor do que eu, porque eu não sou da área da história propriamente dita, não é? Podemos ver um bocadinho a importância da Bíblia, também pelo facto de haver não muitos géneros de literatura medieval que estivessem fora do âmbito da Bíblia. Nós temos, na cultura medieval, temos livros sobre quê? Naturalmente sobre direito, não é? O Código Justiniano. Nós temos livros sobre história, mas a história é toda ela, desde o Horósio de Braga até por aí fora. É tudo a história feita um bocadinho à maneira dos judeus, que é uma história bíblica, é tudo feita num projeto, diríamos, bíblico. Nós temos também ciências. O engraçado é que as ciências medievais, os livros, diríamos, de física e de outras coisas, os livros sobre animais, sobre plantas, sobre outras coisas, eram a matéria-prima dos sermões da explicação da Bíblia. No sentido em que aproveitavam um animal, por exemplo, a pomba. Santo António fala muito da pomba. A pomba é uma ave muito importante na pregação medieval, porque ela servia para as asas, significava uma coisa, o bico significava outra, e por aí fora. A pomba e outros animais, diremos da ciência dos animais, era aproveitada para símbolo da explicação da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, nesse sentido, diríamos quase que não há nenhuma ciência que não seja bíblica ou não esteja ao serviço da Bíblia. Na Idade Média, o homem medieval respira a Bíblia por todos os seus poros. Então, nesse sentido, podemos dizer que a Bíblia seguiu os passos da política, da cultura e da missionação. A Bíblia chegou a Portugal, esteve em Portugal, porque veio deste tal centro, que era sobretudo a França. E, naturalmente, a França tinha a sua raiz e a sua influência, digamos, em Roma, que era o grande centro da cristandade, ainda é, pelo menos do catolicismo, e depois também outros centros mais periféricos. Estávamos a falar um bocado da centralidade, por exemplo, da Madeira, e de outros centros,
que são periféricos, mas de qualquer maneira, todos eles ligados a um determinado centro mais importante. E nós temos, por exemplo, além da França, nós temos sobretudo a Irlanda, nós temos a Inglaterra, tiveram grandíssimos nomes da cultura e da Igreja Europeia, como sabemos, e depois, naturalmente, a Espanha. Não podemos partir para um estudo da Bíblia em Portugal medieval sem termos em conta que a Espanha era o nosso vizinho mais próximo, e ainda não mudou de sítio, mas de qualquer maneira a Espanha desenvolveu-se mais porque estava também mais próxima do centro. E além disso a Espanha tinha outras ramificações também ali ao lado, que era o mundo muçulmano e o mundo judaico, que tiveram muita influência na cultura, não só na cultura espanhola, mas também na cultura bíblica, por arrasto. Então quer dizer que nós estamos ligados a todos estes centros, diríamos assim. Nós sempre fomos periféricos, ainda continuamos a ser, em muitos sentidos, mas a periferia não deve levar-nos a desanimar e a dizer que recebemos dos outros, não somos nada, não temos nada. Não, temos alguma coisa. Temos coisas importantes. Até este tipo de reflexão, tipo também de literatura, serve para nós vermos que temos que alguma coisa. Nem que não seja originalmente nosso, nas nossas bibliotecas temos coisas que guardamos há séculos e séculos. E muitíssimas outras, como foi o caso da Alcobaça, foram simplesmente deitadas fora, quase que incendiadas, rascaram-lhe as páginas para fazer pacotes na taberna ou no negócio das batatas, e aqueles livros, aqueles incunáveis e aqueles livros iluminados foram desfeitos a meia parte, porque as imagens eram muito interessantes, muito bonitas, para colocar na porta do quarto de dormir. Ou seja, apesar disso, ainda ficou alguma coisa que nos podemos orgulhar. Eu tinha aqui um aspecto muito importante, que é as ordens religiosas. Só uma pequena nota, que vocês sabem isso melhor do que eu, onde estudam história medieval. As ordens religiosas deram um contributo único à cultura portuguesa e tornaram-se centros de irradiação da mesma, não é? Nós sabemos claramente, como já há um bocadinho referi, que em Portugal nós tivemos dois grandes centros de cultura religiosa e bíblica. Naturalmente, a religião e a Bíblia nunca podem ser separadas. Portanto, o cristianismo é a religião da Bíblia, não é a religião de outras coisas, é a religião da Bíblia. E, naturalmente, o Coimbra e o Santa Cruz de Coimbra e Alcobaça, ou Santa Cruz de Coimbra ou Alcobaça, pode-se dizer das duas maneiras, este assunto, foram sempre centros irradiadores. Centros irradiadores de cultura, de formação, de missionação, de ensino, de cultura bíblica. Cultura bíblica e cultura cívica. A Santa Cruz está mais ligada aos primeiros reis, e depois vieram Alcobaça, e com estas intermitências todas, até que os Filipos deram muita importância à Alcobaça, colocando Santa Cruz de lado. Na Alta Idade Média, há nomes importantes que foram preparando todo este ambiente medieval, em que se desenvolveu a cultura e a ciência bíblica. Temos a importância de Lisboa e das Chaves, São Martinho de Túmuli, a Príncipe de Beja, não se conhecem eventualmente, algum destes nomes também não é muito importante, mas deram, diríamos, um contexto, anteciparam de algum modo, prepararam o ambiente, prepararam a terra para os homens da Idade Média semearem a boa semente da Bíblia no nosso país. Fala-se muito também do Renascimento do século XIII. Não sei se aqui em História vocês falaram do Renascimento do século XIII. O século XIII, na Europa, foi de facto uma idade moderna, no sentido de alguma maneira, anteciparam para a sua época aquilo que aconteceu no Renascimento do século XVI na Europa. Foi um renascimento no sentido em que houve uma nova ciência, uma nova espiritualidade e, sobretudo, uma nova e forte vontade de cultura bíblica. As Bíblias, os scriptórios, os diferentes tipos de Bíblias, os comentários à Bíblia, as glosas, os vários tipos de leitura bíblica nos mosteiros e conventos, a ciência escolástica, tudo isto se desenvolveu naquela altura. Quando nós ouvimos falar de certos modos de ler a Bíblia, nós temos que ir à Idade Média. Quem não conhece a Lécio Divina,
enfim, não sei se vocês são católicos ou não, nem estamos a discutir estes assuntos aqui, mas qualquer católico minimamente praticante sabe o que é a Lécia Divina hoje. É um modo de ler a Bíblia com sentido de fé. Ler o texto, mas também lê-lo na perspectiva da fé. Isso foi inventado na Idade Média. Isso é uma leitura cristã profunda que já vinha dos padres da Igreja, Santo Agostinho, do século IV para a frente. Então, este foi um século bíblico também pelas seitas bíblicas. Nós, quando temos um bocadinho de cultura medieval, e eu estudei História desde criança, andei um bocadinho sempre agarrado à História, gosto muito da História, embora não tenha enveredado propriamente pelo caminho da História, eu sempre gostei da História no sentido em que ela nos abre horizonte, nos dá uma amplidão à vida, vocês sabem isso melhor do que eu, e uma das coisas que choca positivamente é o facto de os homens e as mulheres contestatários da Igreja estabelecida, da grande Igreja, como a gente costuma dizer, serem grupos onde a Bíblia é que era o importante. É um bocadinho que eu digo aqui com as seitas bíblicas. Eram pequeninos grupos aguerridos, militantes, não é? Que nós às vezes somos assim somos assim os cristãos, um pouco militantes, não é? Não estamos muito convencidos, não vivemos cá por dentro a nossa fé, e por isso aquela gente da Idade Média do século XII lutou para que a Bíblia fosse o ponto de partida de toda a vida familiar, pessoal, económica, social e tudo. E isto é o mais genuíno do cristianismo. Mas reparem que também na Idade Média sucedeu que a Igreja abafou estas seitas, achava-as perigosas, não é? Por motivos que a gente depois eventualmente pode falar, não é? A influência da Espanha, como já dizia há um bocadinho, estou no fim do ponto número 3, só dá algumas pinceladas, porque isto não dá tempo para explorar nada, mas em general a história de Afonso X, que era avô de Dom Dinis, se não me engano, o Afonso X de Castela, Leão Castela, da general história, que foi traduzida para português e para galego, essa general história que encontramos alguns restinhos em português da Biblioteca Pública de Évora, não é? E outros, que também há noutros sítios, alguns bocadinhos da general história em português. Todo este também deu um pontapé de saída para a nossa literatura portuguesa medieval. Como na Espanha se fazia, os nossos reis viam que se fazia e liam a espanhola aqueles livros, vamos pôr também em português. E daí surge depois também a Escola de Tradutores de Alcobaça. Estou no ponto número 6 já, para avançar rapidamente. A Escola de Tradutores de Alcobaça, com os chamados Frei João de Alcobaça, Frei João Claro, Frei Bernardo de Alcobaça. Estas obras andam por aí, de todo lado, não vamos dizer, mas grandes obras, pois sobretudo a Vita Christi. A Vita Christi foi uma das grandes obras traduzidas em Portugal, teve uma presença muito forte em Portugal, continuou a tê-la a partir daí do século XV, ela é do fim do século XV, já é um incunábulo, enfim, famoso da nossa Biblioteca Nacional, e de outras bibliotecas, e foi inclusive a Bíblia dos Descobrimentos Portugueses, a Vita Christi, não é? Disse que até o rei Dom Afonso, não sei das quantas, do Congo, lá em Angola, ensinava aos seus súbditos, o rei era o catequista dos seus súbditos, servindo-se da Vita Christi, do livro da Vita Christi. Ali é que ele tinha a Bíblia um bocadinho historiada, não é? Não era o texto rigorosamente, como temos uma Bíblia qualquer, mas a Bíblia historiada era, diríamos, o livro que ele servia para catequizar os súbditos. Não estava nada mal se o nosso Marcelo fizesse igual, vinha aqui para a porta de Belém, já falta muito. E fizesse uma catequese, quem quisesse. Ele até sabe disso. Sabe um pouco, não é? Ora bem, então vê que então quer dizer que a Bíblia já entrou nos descobrimentos, já ia nos barcos, e foi por isso que a Vita Christi desapareceu praticamente do mapa. Assim como outros livros desapareceram, porque foram nos barcos, foram para as primeiras viagens marítimas e por lá ficaram, naturalmente, e desapareceram daqui.
um escrito protestante, que eu não gosto muito, enfim, mas, enfim, é interessante, mas também diz algumas coisas que não devia. Diz que foi a Igreja que mandou destruí-los no mar. Mandou-os todos para o mar, aqueles livros, porque eles faziam mal ao povo, livros da Bíblia faziam mal. Por favor, a Igreja nunca foi contra a Bíblia, não é? Disso sei eu um bocado. Tanto a Bíblia na literatura medieval, em termos já de obras, nós temos aí vários, temos a famosa História Escolástica, estou no fundo da página 1, a História Escolástica que deu origem depois a outra Bíblia de Lameu, que é uma grande Bíblia, um grande livro, já não é, que é uma cópia, possivelmente modificada de Alcobaça, são estudos um bocado específicos. A História Escolástica de Pedro Combestou foi outro dos grandes livros medievais. Então, João I, tradutor da Bíblia, e termino aí, ele tinha, há uma tradição de que João I mandou traduzir os Evangelhos e os Atos, enfim, coisas muito interessantes. Era sempre a questão, eu não sou historiador, nem sou intérprete, nem sou filósofo da história, mas é sempre a questão da gente querer atribuir à autoridade aquilo que alguém fez, ou fez até por sugestão do rei. Portanto, o rei foi praticamente o culpado, entre aspas, da tradução de livros de horas, depois da corte imperial, a literatura de controvérsia, o livro da montaria, então isso já pode eventualmente ser dele. Mas, de qualquer maneira, as obras começam a aparecer já dali na primeira, na dinastia de João I. A Bíblia das Obras de Dom Duarte, ninguém nega o valor do leal conselheiro, o livro da ensinança, o livro das horas, o livro dos conselhos de Dom Duarte, e a vividosa benfeitoria, e a horas da confissão, etc. Eu trato isto um bocadinho, claro, não com muita profundidade, tudo nesse primeiro livro que sairá a seguir a este. De qualquer maneira, eu só observava que em toda esta literatura nós vemos frases bíblicas por todo lado. Se não são citações explícitas, são citações implícitas. Ou seja, o sentido, estamos a ouvir o texto da Bíblia, não é? Porque todo o pensamento do homem medieval, sobretudo do homem com alma cultura, é um pensamento que tem a Bíblia sempre dentro. Se a Bíblia está dentro, ela vai se manifestar depois na linguagem, na própria literatura medieval. Todas estas obras, podemos dizer, que estão eivadas de frases, de ideias, de pensamento, de cultura bíblica. O Bosco de Leitoso, o próprio Bosco de Leitoso, tem uma influência fabulosa do Cântico dos Cânticos. Quem não conhece o Cântico dos Cânticos, não é? As crónicas de Fernando Lopes, como dias da Zorara, tudo isto, continuamente frases da Bíblia citadas, às vezes até são forçadas. Estão ali fora do sítio, mas o homem medieval sente que ali tem uma mina importante para exprimir os seus sentimentos. E se exprime os seus sentimentos com frases bíblicas, com ideias bíblicas, é sinal que tem lá dentro a própria Bíblia. A cultura dele era uma cultura profundamente cristã. Sobre a Vita Christi está aí alguma coisa, não é? Enfim, a Vita Christi, como sabem, um chamado Ludolfo de Saxónia, foi um livro muitíssimo importante na Idade Média. Naturalmente, Saxónia, como sabem, fica na Alemanha, na atual Alemanha, não é? Ludolfo era um monge cisterciense que escreveu em 1100 e não sei quanto, agora não me lembro bem a data, está aí escrita, escreveu um livro sobre o Evangelho de Mateus, assim uma espécie de Evangelho de Mateus com outros Evangelhos, mas assim uma exposição comentada, espiritualizada, uma espécie de meditação escrita sobre estes textos bíblicos. Então, este Ludolfo de Saxónia teve uma importância fundamental na espiritualidade medieval, mas sempre uma obra literária de alto valor, diríamos, bíblico. Pedro Pascoal, temos outros nomes aí, a explicação dos 10 mandamentos, Evangelhos e Epístolas em Romance, é o livro que está por aí reproduzido, enfim, há pouco tempo. João de Menezes da Silva escreveu o Apocalipse, enfim, um comentário do Apocalipse. Lógica Antigas, Colírio Fídio, o Frei Álvaro Paes, curiosamente, não sei se algum de vocês estudou o Frei Álvaro Paes, aquilo é uma mina sem fundo. E é muito estudado, inclusive a propósito do direito, da história do direito, etc. É um livro que tem muito a ver também com o chamado o regime dos príncipes, não é? Tem várias obras ligadas
aos príncipes, não é? À vida dos príncipes. É das coisas interessantes deste Frei Álvaro Paz. O Vergel da Consolação, a mesma coisa. O Sacramental, que é um livro que se encontra, este original é de 1400 e pouco, mas é um livro que se encontra apenas em 1488 da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu recebi umas notícias de lá, só existe lá um exemplar, ainda com alguns defeitos. E depois temos edições também mais recentes, depois já no fim do século XV, e 1539 e 1513. Mas foi um livro muito interessante no aspecto da vivência cristã, já da praxis cristã, em ordem aos sacramentos, à doutrina dos sacramentos, à doutrina da formação catequética dos cristãos. Depois, quanto à liturgia, nem vale a pena falar. Vocês vejam que toda a liturgia, a nossa liturgia medieval, é uma liturgia que naturalmente só tem Bíblia, não é? O livro das horas são os salmos. Salmos que vão rezando em diferentes horas do dia, como diz o nome. Os missais, naturalmente, é tudo orações e textos bíblicos com algumas partes litúrgicas. Os breviários são puramente leituras dos salmos, leituras bíblicas e naturalmente, é tudo praticamente bíblico. Os evangeliários são os evangelhos que se liam em determinadas festas e cada domingo, cada dia do ano. Os saltérios são livros que têm os salmos para rezar, para a liturgia, para o ofício coral dos mosteiros e dos conventos, e também, depois, os leigos utilizaram estes nos seus livros das horas. Depois os pontificais, que têm os rituais das missas importantes, sobretudo ligados aos bispos, das grandes celebrações, e outras obras de caráter litúrgico por todo lado. Ou seja, a Bíblia está presente em todos estes domínios, desde a pregação até à liturgia, até à vida, inclusive nos romances medievais. Não podemos ler uma obra qualquer medieval sem conhecimentos bíblicos. Não podemos cair diríamos, na tentação de não compreender ou de não queremos ler o que lá está. Ou seja, tudo é bíblico. Depois eu vou num quinto capítulo, isto é muito abrangente, as línguas da Bíblia na Idade Média. Quais eram as línguas em que a Bíblia andava na Idade Média? Claro, a língua grega muito pouco. A Idade Média europeia, naturalmente, não usava muito a Bíblia, porque aqui era a zona do latim, do Império Romano Ocidental, e naturalmente, enquanto no Oriente era praticamente unicamente o grego, aqui era sobretudo o latim, e o grego andava um bocadinho já nas mãos de especialistas, de grandes especialistas, sobretudo por causa dos concílios que se desenvolveram já a partir, concílios já bastante polémicos a partir do século XV, e antes, por causa das discussões doutrinais com o Oriente, o grego tornou-se também, de alguma maneira, presente a Bíblia grega. Diz, vocês vão à Biblioteca Nacional, encontram evangelhos em grego, talvez sabendo-se em grego, enfim, do tempo da Idade Média, inclusive. Agora, o que domina é a Bíblia, a língua latina. Isso é como é natural. As línguas romances estão ainda a formar-se, as línguas nobilatinas estão ainda no seu início, e, portanto, o que conta é a língua oficial. Daí o Concílio de Trento, devida ou indevidamente, ter quase que canonizado, eu digo quase, canonizado a Bíblia Latina de São Jerónimo, a Vulgata de São Jerónimo, porque era uma Bíblia que estava na língua considerada quase que sagrada. Como vocês sabem, o latim não é uma língua da Bíblia. A Bíblia está escrita em que língua já agora? Aramaico, pouquinho, sobretudo hebraico, e depois o grego. Naturalmente, o Antigo Testamento também, para 70, e depois o Novo Testamento todo em grego da Koiné. Ora bem, e portanto, o latim é uma tradução, mas quase se tornou uma língua sagrada
devido à cultura e à história. O povo da Europa... Vamos explicar o que é o grego da koiné, para quem não sabe. O grego da koiné. Koiné quer dizer comum. A palavra koiné. Porque koi, por exemplo, koinonia quer dizer comunidade. E a koiné é a língua comum, a língua universal. A língua, diríamos, quase que diríamos comercial. A língua que era um bocadinho como o português nos séculos XVI e XVII no Oriente. Não é? O português dos séculos XVI e XVII era a koiné, todas aquelas regiões imensas, desde a costa da África até ao Japão, sobretudo na costa, como é natural. O português nunca entrou pelos continentes dentro, não teve esse poder, como teve depois mais tarde o inglês, mas era a koiné, a língua comum. Por isso é que o nosso João Ferreira de Almeida, quando escreveu esse livro que anda, quando escreveu a primeira Bíblia, traduziu para português, ele não traduziu para os portugueses de cá. Traduziu para os portugueses que giravam aquelas costas, para todas as raças que sabiam falar umas coisas de português. Os portugueses de Paris não eram os daqui, eram os de lá. Eram os povos que sabiam falar a koiné português, se quiserem. Pronto. Ora bem, tanto as Bíblias latinas, eu tenho um grande elenco dessas Bíblias todas, enfim, que encontrei por todo lado, porque, enfim, há tantas. Manuscritas, século XII e XIII, depois manuscritas século XIII, depois incunábulos. Nós temos uma quantidade brutal de Bíblias em Portugal de altíssimo valor artístico, inclusive. E não apenas valor histórico e literário, naturalmente. Bíblias hebraicas e hebraísmo, isto é um problema e um capítulo muito importante deste livro. Porquê? Porque nos mostra a presença dos judeus em Portugal, que é um aspecto da cultura portuguesa importantíssimo. Como sabem, os judeus só tinham o Antigo Testamento e nós recebemos essa grande e maravilhosa parte da Bíblia dos judeus, do judaísmo. Sabem, o cristianismo nasceu na Palestina, com Jesus Cristo, que era judeu. E então, esta cultura, os judeus tinham uma cultura mais avançada que os portugueses de cá. Tinham uma cultura mais avançada, eram avançados noutras artes que os daqui ainda não tinham. Os centros, diríamos, de cultura não estavam desenvolvidos suficientemente, então eles pontificaram até o século XV, sobretudo, na arte da eliminura dos seus livros. Então tem uma lista enorme de coisas, Talmud, livros e mais livros, e depois isto suscitou uma grande polémica, hebraístas contra hebraístas, enfim, na Espanha. Infelizmente, na nossa cultura, e nós devemos lamentar isto, houve tanta guerra contra os judeus, tanta guerra. Vocês conhecem um bocadinho a história medieval, e até o decreto famoso de Dom Manuel, e depois do João III, que o pôs em prática. Enfim, este famoso é uma tristeza que nós tínhamos andado em guerra contra os judeus, quando de facto nós somos filhos deles, no aspecto da fé. No aspecto também somos filhos deles, mas depois houve essa guerra. Eu lembro-me que os judeus ainda hoje não nos perdoam. Ainda hoje tenho certa coisa cá contra nós, porque lembram tudo o que a gente lhes fez, o que a Europa lhes fez. Bom, essa é uma polémica muito grande, que eu desenvolvo aqui com obras e obras, mas em Portugal, curiosamente, nunca houve muito antijudaísmo. Houve algum, mas por influência da Espanha. A Espanha, sendo mais policultural, tem uma cultura muito mais ampla, há várias culturas de várias nacionalidades. A Espanha teve mais antijudaísmo que Portugal. Portugal houve algumas obras muito violentas. A França também teve, não é? A França também teve, e toda a gente conhece alguns franceses que escreveram obras muito virulentas contra os judeus, mesmo em França. Depois eu abordo também a Bíblia na geografia medieval, a Bíblia no teatro religioso, a Bíblia nos apócrifos medievais, comentários ao Pai Nosso. Talvez esses capítulos que estão, cada um é um capítulo, é um pequeno tratado sobre a presença da Bíblia na cultura portuguesa. A geografia, nós sabemos que a geografia, sabe o que era a geografia aqui? Espigas Santos, não é?
vem tudo do grego agios, quer dizer santo, não é? A agiografia, escrever a vida do agios, do santo, não é? Então isso manifesta uma espiritualidade e uma cultura muito específica e que depois se transformou também em literatura. Por isso a literatura medieval é muito hagiográfica, se quiserem, porque também foi eivada desta espiritualidade da santidade, de uma certa ideia de santidade que é também naturalmente bíblica. Eu falei também da relação da hagiografia e Bíblia, da espiritualidade penitencial, que é muito típica da Idade Média. Eu abordo também num pequeno capítulo, isso é muito, muito interessante, esse aspecto, não é? A Idade Média tem uma espiritualidade penitencial, inclusive uma espiritualidade e uma espiritualidade apocalíptica, não é? Sobretudo a propósito do ano 1000, todos nós sabemos, vocês nasceram há poucos dias, não têm experiência do ano 2000, não é? No ano 2000 vocês eram todos umas crianças, eu sou o mais velho aqui do sítio, portanto, não sei, no ano 2000. Vocês não imaginam que foi o ano 1000. O ano 1000 era para ser uma tragédia. O ano 1000 andava tudo à espera do fim do mundo. Por isso, já antes do ano 1000, em 890, por aí, o famoso Apocalipse do Beato de Liébana, que é muito famoso, temos cópias aqui na Torre do Tombo e também na Biblioteca Nacional, o Apocalipse de Lorvão, todos estes Apocalipses respondem um bocadinho a toda esta dinâmica, diríamos, de fim do mundo, ou o espiritual de fim do mundo, não é? A ideologia real é muito interessante, quando digo aí no ponto 11.3, a ideologia real é muito típica da Idade Média, não é? Porque o rei tinha que ser à maneira dos grandes heróis da Bíblia, não é? E quase que o Dom Afonso Henriques, ele é visto no seu aspecto político ou militar pela perspectiva dos heróis, por exemplo, dos Macabeus. Os Macabeus, aquelas guerras contra os sírios, contra os reis de Alexandre Magno, os reis eram vistos na perspectiva de grandes heróis. E suas vidas são feitas um pouco segundo esta mitologia, se quiserem, real, bíblica, não é? Só o seu apontamento, não é? Depois, os catecismos medievais, o catecismo houve sempre. A doutrina cristã está na Bíblia, mas depois tem que ser, diríamos, desdobrada, tem que ser, diríamos, feita papinha fácil de comer por meio de outras obras, e os catecismos, como sabemos, eu pelo menos andei na catequese, não é? Sei o que é um catecismo, não é verdade? A arte medieval como uma espécie de catecismo, não é? A arte medieval era uma espécie de catecismo. Quem sabe ler a arte medieval, as imagens, os vitrais, as grandes catedrais góticas, toda esta maravilha, era um catecismo em imagens, não é? Um catecismo em imagens. Muito bonito. Depois tem umas conclusõezinhas que, enfim, podem servir para enfim, são algumas páginas, mas aqui são umas conclusões pequeninas, assim como ideia-chave. A Bíblia serve a de outras ciências. Também é verdade que, apesar de ser a ciência das ciências, ela também, muitas vezes, foi serva de outras ciências, não é? Ou seja, ela não estava em primeiro lugar, mas estava em todo lugar. Estão a ver? É um bocadinho esta ideia. Depois, o 13.2, a cultura portuguesa na Idade Média toda ela é bíblica, não é? A Bíblia em latim, pois, foi o possível, foi o modo único de trazer a Bíblia ao povo e a mostrar e de a divulgar. Era a língua que as pessoas entendiam mais ou menos naquela altura. A Bíblia nas mãos do clero, pois claro está, das Bíblias dos grandes mosteiros, dos grandes conventos, dos grandes catedrais, aí que vêm as famosas Bíblias de mão e as Bíblias gigantes. A Bíblia gigante, ouviram falar das Bíblias gigantes, Bíblias enormes, de quase meio metro de comprimento, que era para ler, para um coro cantar e ler os salmos. O livro era tão caro que um só tinha que dar para muita gente. E, portanto, tinha que ser as Bíblias gigantes, que há muitas nas nossas bibliotecas. Depois, no século XIII, a Bíblia democratizou-se. A Bíblia gigante,
ou da Bíblia muito grande, que tinha que ser aberta em cima de uma mesa porque era para passar as páginas assim, não é? Aquilo não era assim, não, coisa como nós com a nossa Bíblia hoje, não é? Isso não existia. Várias mãos. Tinha que ser, às vezes pelo menos 2 mãos em ação ali, tumba, por uma página de cada vez, que era um papel bem grosso, ou então o próprio papel de carneiro, como vocês sabem, de pergaminho. Ora bem, então, estas Bíblias gigantes democratizaram-se, e sobretudo em Paris, devido também à pressão da Universidade de Paris, e dos muitos colégios que estavam em Paris. Paris era um bocadinho a Roma de então. Era a cidade da cultura de então, era o centro da cultura religiosa de então, devido ao fulgor que tinha atingido a Universidade de Paris. Então, no século XIII, fala-se muito da Bíblia de Paris. E fala-se da Bíblia de Paris num sentido muito um bocado negativo. Porque, ao democratizar a Bíblia, ao passar das Bíblias gigantes para as Bíblias de mão, Bíblias pequeninas, manejáveis, isso, o que é que fez? Comercializou-se e banalizou-se a Bíblia de tal maneira que aquilo se tornou não um livro de fé e de estudo, mas também um livro de negócio. E então abriram-se negócios por todo lado, nas ruas de Paris, para fazer Bíblias, copiar. Quantas mais melhor, mais se vendia, não é? E desapareceu aquele carinho, aquele amor e aquela fé do escritório dos mosteiros, a escrever com aquela arte toda, com aquela maravilha toda, para fazer minuras. Isso desapareceu. Então a Bíblia de Paris é para dizer que da divulgação e para dizer também da banalização e do decréscimo de qualidade que ela sofreu por causa da grande divulgação e de ser a mão uma Bíblia pessoal. Os estudantes em Paris já levavam a sua Bíblia para a escola. Não iam lá, o professor abria lá uma Bíblia, não, ele agora levava a sua Bíblia, compravam no negócio da esquina ali, não iam por cá ao mosteiro, era o negócio da esquina que vendia Bíblias dessas, Bíblias manuais. Há muita coisa sobre as Bíblias de mão, Bíblias manuais, bibliotecas de mão, há muita coisa escrita sobre isso. Contidiforme, Bíblia medieval até a Reforma, claro, todo este elan de medieval preparou a Bíblia, preparou naturalmente o Renascimento, o século XVI, por aí fora, não é? Os séculos e a cultura não nascem nunca do zero. Só quem acha que quem não tem ideias, enfim, fixas ou claras de qualquer assunto, acha que isso foi inventado naquele momento. Nada é inventado. Tudo vai nascendo num sentido progressivo e de aperfeiçoamento permanente. E, naturalmente, esta chamada Baixa Idade Média preparou, naturalmente, a reforma sobre os aspectos teológicos, do aspecto cultural, do aspecto bíblico. Nós não podemos compreender o Lutero, não é? Se temos em conta todo este ambiente do século XV. Não podemos ter. Muito bem, agora eu acho que já falei demais. Eu levo quantos minutos? Muito bom. Já chega. Não é? Mas vocês perguntem. Se eu souber, se eu souber.